Seja bem-vindo a mais um Bíblia em Foco aqui da PIB Lacerda, comigo, pastor Alessandro Bana, e hoje o estudo é sobre a confissão. O que você precisa confessar aí, hein? Então hoje nós trabalharemos esse tema dentro da disciplina da confissão. Vamos lá! Muito bem, o autor ele começa num tema bem interessante, que é, como a gente já falou, a disciplina da confissão, mas ele, antes de entrar de fato na confissão, ele trata um pouco sobre a obra de Cristo na cruz. Por que será? Porque ele fala que Jesus ele teve o sucesso em absorver todos os poderes da escuridão e derrotou cada um deles pela luz de sua presença. Então, assim, com base nisso tudo, com base na obra de Cristo, a gente entende que o perdão e a confissão são realidades que nos transformam. Sem a cruz, a disciplina da confissão seria terapêutica apenas no âmbito psicológico, diz o autor. Então, a disciplina da confissão vai além do que uma terapia, onde a gente fala e é ouvido. Na disciplina da confissão, queridos, a cura, a transformação, a libertação. Então, a disciplina da confissão é uma graça que o Senhor nos dá. A disciplina da confissão é algo sublime que o Senhor coloca diante das nossas vidas. E nós somos orientados pelo Senhor a praticar essa disciplina. A gente poderia pensar que a disciplina da confissão seria uma disciplina interior e não exterior, não é? Porque é difícil você confessar as suas faltas para alguém. É difícil você falar para alguém que você não está legal. É difícil você falar para alguém que você está passando, que você está pecando. Então, por que essa doutrina ou essa disciplina não poderia ficar simplesmente no âmbito pessoal, diretamente com Deus, sendo que a palavra de Deus diz para nós que não há mediador entre Deus e os homens? Então, são algumas perguntas que ficam na nossa cabeça e que nos fazem pensar sobre a necessidade real de haver uma confissão. E aí a gente precisa pensar que em 1 Timóteo 2,5 ele fala realmente isso, né? Que não há mediador entre Deus e os homens, somente Cristo. Mas em Tiago 5,16 diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns para os outros, para o quê? Para sermos curados. Então, para nós a confissão é uma disciplina bem complicada, bem difícil, ainda mais se tratando de falar isso para uma comunidade, de você se confessar para alguém da comunidade cristã, para a igreja. Porque muitos têm a ideia de que na igreja as pessoas são totalmente santas, intocáveis, puras e brancas, nesse sentido de santidade. Mas não é bem assim. Nós precisamos pensar que o povo de Deus é uma comunidade de pecadores. Todos nós estamos na luta contra o pecado. Fomos salvos, libertos pelo Senhor, pelo sangue de Jesus, mas existe na nossa vida, sim, a propensão de pecar. Com isso na cabeça, nós teríamos um pouco mais de liberdade para essa disciplina da confissão. Ela não seria tão difícil assim, né? Observe essa citação de Dietrich Bonhoeffer, é um autor, abre aspas, que nosso irmão foi nos dado para nos ajudar. Ele ouve a confissão de nossos pecados no lugar de Cristo e perdoa esses pecados em nome de Cristo. Mantenha a confissão em segredo, assim como Deus o faz. Procuro meu irmão quando eu preciso me confessar, e nesse momento estou procurando a Deus. No período da Reforma Protestante, essa ideia, esse entendimento de confissão, ela ganhou ainda um padrinho maior, que é Lutero. Lutero ele diz que, portanto, quando te exorto à confissão, estou te exortando a que sejas cristão. Ou seja, Lutero ele incentiva a confissão. Ou seja, nós experimentamos perdão e libertação de atos pecaminosos e importunos mediante a confissão individual. E isso a gente precisa entender que deve acontecer. Quando eu falo confissão individual,
Estou falando de uma confissão diretamente a Deus. Quando você chega diante de Deus pedindo misericórdia, compaixão pelo seu erro e pelo seu pecado, ok? Então, é possível cura e libertação nessa confissão individual? Sim, é muito possível. Mas existe um caminho para além disso, que é exatamente a confissão uns aos outros. Quando eu falo das minhas culpas, dos meus pecados para uma outra pessoa. Então, há sim esses dois processos, como a gente viu anteriormente quando eu cito 1 Timóteo 2,5 e Tiago 5,16. Então, hoje especificamente nós vamos falar dessa confissão uns aos outros, desse momento onde eu vou diante de um irmão e falo daquilo que eu preciso falar, dos meus sentimentos. Nós podemos nos lembrar de 1 Pedro 2,9, que diz que nós somos sacerdócio real. Ou seja, na época da Reforma Protestante, isso era chamado de sacerdócio dos crentes, que era uma função no Antigo Testamento que era dada somente ao sumo sacerdote, mas hoje todos nós, através do sacrifício definitivo e suficiente de Cristo, ele coloca para nós que nós somos sacerdotes, nós somos ministros. Então nós somos porta-voz de irmãos e irmãs. Então nós ministramos nessa autoridade também. O homem que confessa seu pecado na presença de um irmão sabe que já não está sozinho. Ele experimenta a presença de Deus na realidade de outra pessoa. Enquanto estiver sozinho na confissão de meus pecados, tudo parece na escuridão. Mas na presença de um irmão, o pecado precisa ser trazido para a luz. Mais uma vez, Bonhoeffer diz isso e nos dá esse entendimento mais amplo da importância de uma confissão, da importância de nós falarmos aquilo que está no nosso coração, ou seja, trazer à luz. Quando nós confessamos uns aos outros, nós, de fato, trazemos à luz. O autor desse livro, Celebração da Disciplina, Richard Foster, ele, em uma parte desse capítulo sobre a disciplina da confissão, ele conta uma experiência pessoal. Ele fala que é um diário de confissão. Ele faz um diagrama. Ele divide a sua vida em 3 períodos: infância, juventude e vida adulta. Nesse processo que ele faz consigo mesmo, ele se põe a fazer um exercício. Ele coloca no lápis e um papel, ele começa a escrever tudo que vem à sua mente relacionado à sua infância. Depois ele faz o mesmo exercício relacionado à sua juventude. E por fim ele faz sobre a sua vida adulta. Para que isso? Ele está fazendo uma análise interior. Ele fala que estava incomodado e que ele precisava ir para um novo nível na sua vida espiritual. Então ele se põe nesse exercício. Então, com aquele papel e caneta na mão, papel e lápis na mão, ele faz esse exercício e terminado ele procura um conselheiro, um amigo, um pastor. Ao fazer isso, ele começa a ler para esse amigo, para esse líder, para essa pessoa, tudo o que ele tinha escrito naquele papel sobre a sua juventude, a sua infância, a sua vida adulta. E interessante, ele coloca aqui que depois desse momento onde ele pôde falar e colocar para fora todos os seus medos, pecados e tudo mais, ele pede uma oração para esse amigo e essa oração é feita e o amigo simplesmente não fala nada e ora com ele e pronto. Ele se sentiu depois dali muito mais aliviado. E queridos, isso é uma realidade. Quando nós confessamos as nossas falhas, os nossos medos, os nossos pecados para alguém, é como nós lemos anteriormente. Essa confissão, ela faz com que nós nos sintamos mais libertos e curados, principalmente. Porque Tiago 5,16 fala exatamente isso. Se para haver a cura, é preciso passar pelo processo da confissão. Confessar as vossas culpas uns aos outros e aí orem uns pelos outros para serem curados. Então, a confissão, ela traz cura para o nosso coração.
é muito importante esse processo da confissão. Eu já tive essa experiência lá no início da minha conversão, onde eu precisei fazer isso que o autor fala, de confessar as minhas falhas. E fiz quase exatamente como ele disse. Não escrevi, mas fui diante do pastor e tive a necessidade de falar exatamente as coisas que eu sentia que me bloqueavam e que havia uma necessidade de confissão, de falar, de colocar para fora. Então, como a gente viu, não é simplesmente uma terapia onde alguém te ouve e simplesmente fica por aquilo mesmo. Não, é uma prática que traz cura para a nossa alma, que traz cura para aquilo que estava na escuridão, que traz luz para aquele momento. Então, fazer a disciplina da confissão traz essa liberdade. E liberdade gera liberdade. É interessante que se você faz essa confissão para alguém, e esse alguém é um amigo seu, é alguém maduro na fé, essa pessoa vai se sentir também na liberdade de um dia te procurar, para fazer também algum tipo de confissão, para ter em você, porque nesse momento onde você faz a confissão, você está se dando, né? Você está se abrindo a sua vida para essa pessoa, e ela vai sentir que você confiou nela, e a confiança pode ser mútua. E aí é onde as amizades vão se fortalecendo dentro do contexto cristão. Então isso é muito importante, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a quem confessar daqui a pouquinho. Aí vem uma pergunta: como fazer uma boa confissão? Então, o Afonso de Ligório, ele escreve o seguinte: faz-se necessárias 3 coisas para uma boa confissão: examinar a consciência, pesar e determinação para evitar o pecado. Então a gente vai ver cada ponto desses com mais atenção aqui agora. Exame da consciência é o momento em que a alma fica submetida ao olhar atento de Deus e que na presença silenciosa e amorosa essa alma é penetrada até o âmago e torna-se consciente das coisas que precisam ser perdoadas, endireitadas, antes que possa continuar a amar aquele cujo cuidado tem sido tão constante. Estamos convidando Deus a sondar o nosso coração e mostrar-nos as áreas que precisam de seu toque perdoador e restaurador. Precisamos estar preparados para lidar com os pecados específicos. Passamos pela experiência de nos expor ao olhar atento de Deus. Uma confissão por atacado pode poupar a gente de humilhação e de vergonha. Então, por que você está confessando? Por causa da minha multidão de pecados. Não, peraí, mas que pecado você está falando? Né? A gente quer se exaurir, né? de vergonha, de humilhação, mas não tem como. Quando nós vamos confessar, nós já estamos nos expondo para a vergonha. Então, é necessário a gente falar logo o que está se passando. E porque senão não vai gerar cura, não vai gerar transformação em nós. Então, nós precisamos nos dirigir a quem seja com pecados específicos, falar o que está acontecendo, ou o que aconteceu, ou qual tentação estou passando, enfim, nós precisamos confessar pecados concretos, atitudes concretas. Mais uma vez falando de Lutero, que o autor o cita mais uma vez, ele fala que Lutero usava os 10 mandamentos para sondar o seu coração. Então ele ia lá nos 10 mandamentos e via se realmente ele estava ileso, se ele passava ileso sobre todos os 10 mandamentos. E aí ele preparava o seu coração para a confissão. E talvez é um procedimento bem interessante, né? Mas cada um encontra aí o seu processo. Mas que é interessante a gente pensar de que é necessário, como Afonso Ligório diz, o exame da consciência. Nós precisamos desse processo de examinar nossa consciência, sim, com certeza, saber o que anda passando aí dentro de nós. Uma outra questão que Afonso Gregório fala é o pesar. O pesar, que é aquela aversão ao pecado cometido, que é o remorso profundo por haver desgostado do coração do Pai. O pesar, que está mais vinculado à vontade do que às emoções. De fato, o pesar das emoções sem o pesar da vontade destrói a verdadeira confissão, diz o autor aqui.
Então não é só aquele sentimento de remorso, mas é uma atitude de remorso, uma atitude de pesar, que é aquele sentimento que te leva a fazer diferente depois, que a gente chama de arrependimento, né? Então, nós precisamos sim ter o pesar. Meu coração pesou em desagradar a Deus, meu coração pesou em ter pecado, meu coração pesou. Então, isso traz uma aversão posteriormente ao pecado. Continuando o que o Afonso Ligório diz, além do exame da consciência, além desse pesar, há uma outra maneira de fazer confissão e fazer com que a confissão seja importante, seja válida, é a determinação para evitar o pecado. Então, é esse terceiro elemento essencial para uma boa confissão. Na disciplina da confissão, pedimos a Deus que nos conceda o desejo ardente por santidade e aversão à impiedade. Olha só o que John Wesley disse uma vez: dê-me 100 pregadores que não temam nada, exceto o pecado, que não desejem nada, exceto Deus. Isso bastará para fazer estremecer os portões do inferno e estabelecer o reino de Deus na terra. Então isso não vale só para pregadores, né? O que John Wesley coloca, eu creio que precisamos abranger a todos, né? Deem pessoas, cristãos, que não temam nada, exceto o pecado, que não desejem nada, exceto Deus. Isso bastará para fazer estremecer os portões do inferno e estabelecer o reino de Deus na terra. Então, é preciso ter o desejo de ser conquistado, de ser comandado por Deus. Se não desejamos isso, precisamos ter o desejo de desejá-lo. Então, esse desejo é os nossos amores moldados, os nossos amores realinhados com a vontade e o desejo de Deus. Parece muito complicado, né? Mas nós precisamos colocar isso em prática. Então, a confissão, ela precisa passar pelo exame da consciência, pelo pesar e pela determinação de evitar o pecado. O autor coloca algo que eu preciso falar para vocês. Ele fala que precisamos chegar no ponto final do processo de autoexame. Como assim? A gente vai passar por esse processo de autoexame, mas ele precisa ter um fim. Por quê? Porque senão a gente entra no ciclo de condenação, autocondenação, diz ele. Então a disciplina ela começa com pesar, mas termina com alegria. A celebração no perdão dos pecados. Por isso resulta numa vida genuína e transformada. Então, assim, eu passo pelo processo de confissão, entrando no pesar, entrando naquilo que a gente falou do exame da consciência, mas ele termina. Eu não fico só no exame da consciência o resto da vida. Eu passo pelo exame da consciência, vou lá para o pesar e vou para a determinação de evitar o pecado, confessando ele, certo? Então é isso, esse processo, e é um detalhe bem importante no que tange aí a disciplina da confissão. E aí vem uma questão bem importante que a gente precisa pensar, que é a pergunta seguinte: a quem devemos nos confessar? Quem é essa pessoa? Quem eu devo procurar? Como que isso funciona? Eu preciso ler o que o autor coloca aqui para ficar bem claro para vocês. Em seguida vem essa questão: a quem devemos nos confessar? É bem certo em termos teológicos afirmar que todo cristão pode ouvir a confissão de outro, mas nem todos sentirão empatia ou terão maturidade suficiente. Embora lamentável, é o fato da vida que algumas pessoas são incapazes de manter um segredo. Outros cristãos não se qualificam porque ficariam horrorizados diante da revelação de algum pecado mais grave. Outros ainda, sem compreender a natureza e o valor da confissão, menosprezariam sua importância dizendo: isso aí que você está falando não é tão ruim quanto parece. Felizmente, há muitos cristãos idôneos, que teriam grande capacidade em ministrar dessa forma. Como encontrar esses cristãos? Pedindo que Deus os aponte para nós. Também os identificamos em nossa busca por cristãos que demonstrem sinais de uma fé viva no poder de Deus
para perdoar e que evidenciem a alegria do Senhor no coração. E aí vem as qualidades principais dessa pessoa. Maturidade espiritual, essa pessoa tem que ter sabedoria, compaixão, bom senso afinado, capacidade de guardar segredos, tá aí uma capacidade bem importante, né? Ele coloca também um pouco de senso de humor sadio. Então nós precisamos encontrar essas pessoas em oração. Onde estão eles? Será que está difícil de encontrar? Então, nós precisamos encontrá-los e eu acho interessante quando ele diz isso, que algumas pessoas de fato são incapazes de manter segredo, outras pessoas elas não sentem empatia ou não têm maturidade e alguns ficam horrorizados, não têm maturidade para absorver alguns tipos de pecado, absorver não, de ouvir alguns tipos de pecado, né? Então nós precisamos encontrar essas pessoas. Talvez você encontre essa pessoa na igreja, eu creio que sim, essa pessoa madura espiritualmente, uma pessoa... E maturidade espiritual, querido, não tem a ver com idade, tá bom? Tem pessoas que têm muitos anos de idade, mas ainda não têm maturidade espiritual. Isso tem que ficar bem claro para nós. Maturidade espiritual é totalmente diferente. Você sabe quem tem maturidade espiritual ao conversar com alguém. Você vai entender que ela tem maturidade para te ouvir, sim, e ouvir seus pecados, as suas coisas, tá? Então essa pessoa tem sabedoria para te ouvir, compaixão, bom senso e principalmente capacidade de guardar segredos. Isso é muito importante. Se alguém fala para você, é para você, né? Porque tem gente que fala assim, ó, eu vou contar só para você orar, tá bom? Mas aí você não conta para ninguém, não. Então isso é complicado. Então a gente precisa manter a lisura aí no processo. Então pronto. Você vai confessar com essa pessoa aí que em nome de Jesus Deus vai colocar na sua vida. Agora você é a pessoa com a qual as pessoas vão procurar, certo? Então como ouvir uma boa confissão? Como ouvir a confissão? Como ouvir essa pessoa que chega diante de você? Ele coloca alguns passos. O primeiro passo é aprender a viver em sujeição à cruz. Isso é muito importante, é o passo básico, né? Porque quando nós estamos sujeitos à cruz, vivendo sobre a cruz de Cristo, a gente vai ouvir as piores coisas imagináveis da boca das melhores pessoas já vistas e a gente não vai nem sequer erguer a sobrancelha de espanto, né? Porque nós estamos sobre a cruz de Cristo. Estamos sujeitos a Cristo. Ao mesmo tempo, nós também não vamos nos colocar numa situação de superioridade, numa atitude de superioridade em relação a quem a gente está ouvindo. Que isso, você falando uma coisa dessa, que feio, você crente, né? Não, calma, nós estamos sobre a sujeição da cruz. Nós não nos espantamos com aquilo que ouvimos. Talvez você se espanta, mas você não demonstra, né? Você guarda essa demonstração de espanto para você mesmo. Então, quando a gente passa por esse processo sobre a sujeição de Cristo, a gente anda no Espírito, a gente não vai também precisar falar disso para outras pessoas, né? Tem gente que ouve e rapidamente já quer passar para frente. Não, quando nós estamos sob a sujeição de Cristo, se aquela pessoa te confiou aquela confissão, é para você e morre em você, certo? Então a gente fica também livre do perigo da dominação espiritual, quando nós estamos sobre a sujeição da cruz de Cristo. Como que é isso? É quando às vezes a pessoa, o líder, ou aquele que está ouvindo, ele quer usar daquela confissão para colocar um peso, uma dominação, vai tentar controlar aquela pessoa, vai tentar endireitar na sua própria força. Não, não é assim que funciona, né? Aquela confissão é o momento onde a pessoa está ouvindo para ser curada. E nós precisamos sempre orar, pedir para o Senhor nos direcionar, pedindo para o Senhor, diante da luz da palavra também, nos dar a palavra certa no momento certo, ok? Então, nós precisamos ter esse cuidado bem expressivo em relação às pessoas que vêm até nós.
Mais uma vez eu preciso falar sobre o ouvir, né? Eu falei disso no podcast passado e ouvir é uma ferramenta muito importante. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas e ser tardio para falar e mais ainda para irar. Então ouça essa pessoa, deixa ela expor seus pesares, deixa ela falar o que ela está sentindo e depois você vai orar ou você vai ministrar um texto bíblico. A gente não tem resposta para tudo em todo momento, né? E quando a pessoa não sente em você que ela tem liberdade para falar, ela fica bloqueada. Então, deixa a pessoa falar, decorda, faça as perguntas certas. Nós precisamos fazer perguntas, estar envolvido naquilo que a pessoa está falando, olhar nos olhos, enfim. Tudo isso aí faz parte de um bom ouvinte. Então nós vamos orar para essas pessoas, depois que ela terminar de confessar, vamos colocar as mãos sobre ela, talvez ela vá precisar de um abraço, de alguma coisa nesse sentido, e nós precisamos estar dispostos e disponíveis para isso, ok? Então seja um bom ouvinte de confissão, seja como nós lemos ali anteriormente, falamos, seja maduro para ouvir, tenha sabedoria, compaixão, bom senso e capacidade de guardar segredos. Isso é muito importante para ser um bom ouvinte de uma confissão. Porque se nós abrirmos aquilo que uma pessoa contou para nós em secreto, essa pessoa nunca mais vai nos procurar. A gente vai quebrar uma aliança de sigilo que nós fizemos com ela. Vamos quebrar a confiança que ela depositou em nós. Então é muito sério essa questão de nós guardarmos segredos. Você é preocupado em orar por aquela situação? Ore você mesmo. A sua oração tem poder também. Você não precisa procurar um pastor, um líder, um intercessor, não. Se a pessoa confiou em você, é em você que ela está confiando e com certeza Deus vai te capacitar, tá bom? Então a disciplina da confissão, ela é muito poderosa e ela precisa vir ser uma prática na nossa igreja, em todas as igrejas, porque ter uma igreja onde a pessoa pode se confessar abertamente, ter uma igreja onde a pessoa entende que faz parte do processo do crescimento dela, da cura, né, do perdão e dessa graça revitalizante de Cristo, é muito, muito importante uma igreja assim. Então, quero terminar dizendo aí para você, como diz o autor aqui no livro, que a honestidade leva à confissão e a confissão leva à mudança. Que Deus conceda à igreja a graça de recuperar a disciplina da confissão. Confesse as suas culpas para serem curados, diz a palavra de Deus. E esse foi mais um podcast. Que Deus abençoe, que o Senhor te cubra com a tua graça e vamos juntos como igreja partilhar dessa disciplina, a disciplina da confissão. Até mais!